Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Vamos lá, relatório gerencial do IRDM de janeiro de 2022. Vamos dar uma olhadinha aí, ver se mudou alguma coisa, o que houve aí que o provento caiu tanto, né? Vamos lá, os dados, sempre a gente começa aqui nos dados, seja aqui no site Fundos Explorer ou Status Invest. Preço, esse é 106,83, está dando um PVP de 10% mais caro do que seu valor patrimonial. O dividend yield dele foi R$ 1,08, que dá 0,99%. Assim, 1% é sempre interessante. O dividendo dele, gente, muita gente está reclamando que caiu, porque dezembro, fechamento de semestre, ele pagou 1,43, agora 1,08. Apesar que o IRDM não é de ficar acumulando para distribuir no final do semestre, ele sempre normalmente distribui tudo. Mas isso aqui, vamos tentar entender no relatório gerencial por que essa queda de proventos voltou aos patamares de setembro. Relatório gerencial de janeiro de 2022, sempre muito importante os comentários do gestor, que eu gosto ainda que no IRDM ele é curto e direto. A distribuição do rendimento referente ao mês de janeiro foi de 1,08 por cota, equivalente a uma remuneração bruta de imposto de renda de 178,45% do CDI. Mesmo o CDI estando muito alto, está dando show no CDI. No referido mês, a gestão deu uma continuidade no processo de alocação dos recursos captados na 11ª emissão. Aí já justifica, né, gente? Estava com dinheiro em caixa, já justifica aí o fato de o provento sair mais baixo. Como já destacado nos relatórios anteriores, o foco nas alocações em CRIs com alto nível de spread de crédito e nas diversificações de indexadores na carteira. O intuito é deixar os rendimentos imunes aos ruídos políticos e a um possível cenário de contração do IPCA e IGPM nos próximos meses. Ou seja, eles estão procurando CDI. Outro ponto que a nossa equipe mereceu destaque foi o posicionamento do colegiado da CVM a respeito das distribuições de rendimentos. A equipe da Iridium tem acompanhado a repercussão do tema, mas não vislumbra, até o momento, impactos no processo de distribuição de rendimentos do fundo. Vale ressaltar que a Iridium, em conjunto com seu administrador, é diligente quanto à transparência das informações financeiras dos seus relatórios gerenciais e demonstrativos. Por fim, vale informar que a Iridium encerrou o mês de 2021 com lucros acumulados em suas demonstrações financeiras, que ainda estão sob análise da empresa de auditoria no valor de 5.995.000. Então, assim, eles distribuíram, mas eles ainda estão com lucro acumulado desde o seu início. No caso, realmente a CVM bate o pé, tem que ser assim, o IRDM não vai ter nenhuma dor de cabeça em relação a isso. Aqui, o desempenho no mercado, infelizmente, é uma reta para baixo mesmo, né? Durante a subscrição chegou a R$ 102. Eu não prestei atenção e não comprei minha ordenzinha aí nesse período. R$ 102 era um preço que eu pagaria no IRDM pela qualidade da gestora, que realmente a gente tem que tirar o chapéu. Aqui são os ativos que eles têm. Eles fazem um bom giro dos ativos, a carteira de CRIs deles. Não vamos analisar nenhum aqui. Eu quero saber aqui o que eles fizeram em relação a FIIs. FIIs eles dividem em duas carteiras. Uma carteira que chama de FII renda fixa, que são FIIs que eles têm nas carteiras e não vendem. Pode até vender, mas é mais voltado para o longo prazo, até porque eles rendem com indexadores IPCA mais 3, IPCA mais 7, IPCA mais 6, IPCA mais 7. Eles conseguem ter até ganhos consideráveis utilizando o IPCA. E aqui a carteira de fundos que eles fazem giro. Eles têm o DEVA 11, HCTR e TORD 11 como as 3 maiores posições do fundo. Já deram uma boa diminuída no DEVA 11, né? Está com 182 milhões, deve ter vendido um pouco deles. E o HCTR, provavelmente eles devem ter vendido para participar da emissão, que normalmente eles fazem isso. Vendem para poder participar da emissão, até porque eles não estão com dinheiro para subscrever tudo. Aí vocês podem ver que eles devem ter girado o RPR 11 para poder gerar, porque tem aqui subscrições. E como é que está a carteira deles?
63% em CRI e 25% em fundo de investimento imobiliário, e ainda está com caixa de 4,64%. Se você somar os dois fundos imobiliários aqui, nós vamos ter 32% em fundos imobiliários. Então, eles normalmente são assim mesmo, inclusive é a tendência deles. 2/3 em CRIs, 1/3 em fundos de investimentos imobiliários. Hoje, a carteira indexada a IPCA, 52% e 25,92%, mas não tem nenhum indexador. CDI mais 12,62%, percentual de CDI 4,64%, que é o caixa. Os prêmios IPCA mais 8 de média, um prêmio razoável, já classificaria até como middle risk, nem high yield, nem high grade. CDI mais 5,03, bem alto mesmo. IGPM mais 9, também middle risk. Prefixado 12%, razoável. Facilmente achado esse de 12% hoje. Aqui, segue abaixo o resumo das operações feitas. Vocês podem ver que, de modo geral, foi mais compras, teve alguns resgates antecipados, mas, de modo geral, foi mais compra porque eles estavam alocando os dados. E nos fundos de investimentos imobiliários, eles venderam o DEVA 11 a 102,91, então venderam provavelmente após a data do COM, e venderam a HCTR a 125. Então, eles conseguiram vender antes do anúncio da subscrição. Eles conseguiram vender antes do anúncio da subscrição. Porque para poder pegar esse preço. Porque eu vendi no dia e vendia R$ 124,50. No dia que saiu faltando 5 minutos para as 18 horas o anúncio da emissão, então eles conseguiram vender antes. Compraram esse Mirante, alguém me perguntou o que é esse Mirante. Esse Mirante é um fundo de investimento imobiliário não listado na Bolsa, por isso que ele não tem ticker. Para pesquisar sobre ele, realmente tem que sair mesmo procurando no Google de modo geral, mas deve ter informações dele nos sites da B3. Venderam o UJP11, venderam barato, provavelmente era no prejuízo, R$ 91 reais. RBHY venderam também. Risa Terrax venderam bem, antes da subscrição aqui também a 103. Venderam o RPR11 a 111. Venderam o VGHF a 10,20 também, antes de ter anunciado a emissão, mas perderam provento se foi antes aí. Talvez não foi um bom negócio. E venderam XPCI a 97,61. Boas vendas aí que fizeram. E vocês podem ver que só uma compra de 30 milhões, o resto tudo vendas. Mas se somar, essa compra ela é maior do que todas as outras vendas. Resultado aqui de janeiro, então, em termos de receita, vocês podem ver que ela foi menor que a de dezembro. Os CRIs renderam menos aqui, 5 milhões de reais a menos, quase 4 milhões e 400 mil a menos do que em dezembro. Aí a gente vê que aqui o problema foi negociação. Dos últimos 6 meses, a negociação de CRI foi o menor mês, que menos gerou financeiro. Já para fundos de investimentos imobiliários, eles giraram até mais razoavelmente, mas não rendeu muito, igual outubro, que foi 2 milhões, rendeu 828 milhões. E os rendimentos, foi o maior rendimento dos últimos 6 meses de fundos de investimentos imobiliários. Foi o que eles receberam aqui agora. Despesas, não precisou fazer ajustes e distribui, como sempre, tudo que tem que ser distribuído. Ressaltamos que o fundo somente considera resultado que pode ser distribuídos aos cotistas a título de rendimento mensal os lucros auferidos em regime caixa. Dessa forma, devido aos recentes altos índices mensais de preço, alguns ativos atrelados à inflação têm obtido resultados acima do que os mesmos têm gerado de caixa no período. Isso ocorre por conta da forma de atualização monetária presente nessas operações, que varia de operação para operação e pode representar um descasamento na regra de atualização monetária. De acordo com o nosso entendimento e do administrador do fundo, que é o mesmo do MXRF11, esses resultados não podem ser considerados distribuíveis e até que tais ativos gerem caixa suficiente para tal distribuição. Então, mesmo que tenha resultado contábil, eles não distribuem, porque não tem que ter resultado caixa.
Por fim, gostaríamos de esclarecer que todos os ativos da carteira estão e sempre estiveram totalmente adimplentes sem nenhum processo de execução de garantias em curso. Então, eles nunca tiveram um default na carteira. E aqui o detalhamento de modo geral. Pessoal, continuo dizendo, eu não tenho IRDM na carteira, acho ele caro hoje comprar no PVP de 1,10 e acho que nem o dividendo dele é tão alto, mas realmente a gestora, a Iridium, ela tem um diferencial acima da média. Então, lembrando a vocês que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Muito obrigado a todos, deixem seu like, se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal.